Martinez. Sou formada em Engenharia de Software, fiz mestrado em Engenharia de Software na Universidade Federal do Paraná. Estarei acompanhando vocês nessa aula de sistemas operacionais. E nessa primeira aula, nós vamos aprender a introdução dos sistemas operacionais e a evolução dele. Vamos ao quadro para entender o que é um sistema operacional. Nessa primeira teleaula, nós vamos entender sobre sistemas operacionais, quais as funções dos sistemas operacionais, a evolução dos sistemas operacionais, o surgimento dos sistemas operacionais, a parte de microprocessadores, os tipos de sistemas operacionais, se eles são monoprogramáveis e multiprogramáveis. No caso de monoprogramáveis, o que é um monoprogramável? E do multiprogramável, nós vamos entender o sistema de processamento em batch, o sistema multiprogramáveis. Na parte de sistema de multiprocessador, o que é um multiprocessador? O que é um sistema fortemente acoplado e fracamente acoplado? Na parte de Windows, né, que é um sistema operacional, e Unix também, um sistema operacional, nós vamos entender a evolução do Windows, o que é um sistema Unix, e depois a gente vai dar uma continuidade na parte de sistemas operacionais. O sistema operacional, ele é um conjunto de rotinas executado pelo processador, de forma semelhante aos programas dos usuários. Sua primeira função é controlar o funcionamento de um computador, gerenciando a utilização e o compartilhamento dos seus diversos recursos, como processadores, memórias, dispositivos de entrada e saída. Então, aqui, nos sistemas operacionais, ele é o primeiro sistema, quando a gente liga o computador, ele aparece. É o primeiro programa que é chamado, é o sistema operacional. Os sistemas operacionais, eles têm duas funções, que é facilitar o acesso a recursos do sistema e organizar o compartilhamento de recursos de forma a garantir a sua proteção. Então, nessa parte, a gente vê que os sistemas operacionais, eles vão interagir com o usuário e o hardware, sendo então essa facilidade através da interface dos sistemas operacionais. Então, aqui a gente tem a parte do hardware, né, que vai estar interagindo com o sistema operacional, que vai estar interagindo com a aplicação e depois com o usuário. E a gente tem todos os dispositivos, né, que são a memória, unidade central de processamento, as impressoras, os discos, as fitas e os monitores. Então, o sistema operacional, como eu falei, é o primeiro sistema, é a primeira aplicação quando a gente liga um computador, que chama o sistema operacional. E é ele que vai fazer essa interface entre o hardware e o nosso usuário, nós, né? Vamos ao quadro. Os sistemas operacionais são responsáveis por gerenciar os recursos das máquinas, mesmo sendo processos concorrentes, como vários usuários compartilhando uma impressora, o usuário usando em seu computador um editor de texto, a internet e também uma calculadora, esse uso pode acontecer simultaneamente porque é o sistema operacional que vai estar gerenciando os recursos do processamento e armazenando de forma apropriada para que o desempenho da máquina permaneça estável. Então, a gente vê que aqui o sistema operacional é ele que vai estar fazendo essa simultaneidade, né? Ele que vai estar gerenciando um editor de texto, a internet e também até mesmo uma simples calculadora quando a gente abre no nosso computador. Se a gente analisar as funcionalidades, é possível dizer que os sistemas operacionais eles vão trabalhar em camadas para a realização de suas tarefas. Os usuários eles vão interagir com as aplicações, que vai interagir com os sistemas operacionais, que vai interagir com os dispositivos de hardware. Então, nessa imagem a seguir, a gente
a gente consegue visualizar o modelo de comunicação. Então, aqui a gente tem o hardware, né, que vai estar comunicando com o microkernel, que é os serviços de microkernel, o kernel, que é o núcleo do sistema, é a primeira parte do sistema carregado na memória e que vai intercomunicar o hardware com a interface e aplicativos, chamada de sistemas, e depois a nossa aplicação. É ele que vai gerenciar o processador, a memória e o armazenamento de dados. Então, a gente está observando que os sistemas operacionais é o primeiro sistema que vai chamar no nosso computador. E ele que vai fazer toda essa ligação entre hardware, usuário, e também ele vai ter algumas aplicações, algumas camadas que vão estar ajudando ele nesse funcionamento todo. Para que os comandos possam ser interpretados pelas máquinas que só processam informações em linguagem binária, 0 e 1, todos os comandos, ações e operações exercidas precisam ser codificadas, para que a máquina possa processar e exibir o resultado dessa ação. O programa do sistema operacional responsável por essa tarefa é o interpretador de comandos. Quando a gente fala em binário 0 e 1, o computador, quando ele foi desenvolvido, a gente vai ver toda a parte de evolução dos computadores, eles, se não tivesse um sistema que fizesse essa interface entre o usuário, a gente teria que estar conversando com ele através de comandos, através de código. Então, o sistema operacional, ele vem para facilitar isso, para nos ajudar nessa interface com o computador. Assim que o usuário ele inicia uma sessão de trabalho, o interpretador recebe esses comandos e faz uma chamada de sistema, sendo o núcleo do sistema operacional chamado de kernel. Então, como eu comentei, o kernel é a primeira parte do sistema carregado na memória. É ele que vai intercomunicar ali entre o hardware com interfaces e aplicativo. E o kernel, ele é composto por um processador, uma memória, um sistema de arquivos e também responsável pela gerência dos dispositivos de entrada e saída. Nos dispositivos de entrada e saída, aqui na entrada a gente tem monitor, mouse, na saída a gente tem impressora, a parte de webcam na entrada, para exemplificar então o que seria uma entrada e o que seria uma saída. A entrada seria mouse, teclado, e a saída seria aquilo que está saindo do computador, né? Que é o monitor, a tela tá nos enviando informação e outros aplicativos. Quanto à facilidade de acesso, o sistema operacional ele vai assumir um papel de interface entre o usuário e o hardware, algo que é próprio do sistema operacional. E isso a gente vai chamar de máquina virtual. As máquinas, elas simulam um ambiente de computador virtualizado. Então, é um computador dentro de outro computador, que vai estar funcionando ali com o sistema operacional. As responsabilidades dos sistemas operacionais são gerenciar os recursos, ou seja, conceder ou negar acesso aos recursos de hardware que são solicitados pelas aplicações, prover serviço que vai facilitar a realização das tarefas e ser a interface entre a aplicação e o software. E as áreas pelas quais os sistemas operacionais são responsáveis os processos, as memórias, dispositivos de entrada e saída, que daí no caso da entrada a gente tem o mouse, teclado, microfone. No caso da saída a gente tem a impressora, o monitor, caixa de som, né? Sistemas de arquivos, segurança, redes
interface com o usuário. Então, é o sistema operacional que vai fazer todo esse gerenciamento, toda essa interface com a gente, né, com o usuário, que vai estar gerenciando para que a gente possa comunicar com o computador. Então, vocês entenderam o que é um sistema operacional? Então, por que um sistema operacional ele veio para facilitar, então, para nós, usuários? Vamos para o quadro para a gente ver a nossa próxima evolução dos sistemas operacionais. O primeiro sistema operacional, ele foi desenvolvido em 1953, conhecido como monitor. Ele foi criado por uma equipe da General Motors que utilizava o computador IBM 701. A gente vê que lá em 1953, né, que utilizava esse computador, que é IBM 701. Esse sistema ele foi reescrito para IBM 704. Então, naquela época existiam várias pessoas, né, que junto com universidades, até mesmo laboratórios, fizeram a parte do sistema operacional, a criação junto com a parte do General Motors. Em 1950, as primeiras linguagens de programação, conhecida como alto nível, o que quer dizer esse alto nível? Aquela que a gente consegue traduzir, conversar ali com ela, né? Desenvolver com ela, como foi a Fortran e o COBOL. Alguns bancos ainda utilizam o desenvolvimento COBOL. Deram espaço para que as outras linguagens de programação fossem desenvolvidas de forma a manter o foco sobre a interface entre usuário e máquinas, e não apenas a comunicação entre máquinas de processar e armazenar. Os sistemas operacionais também evoluíram, objetivando principalmente facilitar os processos de codificação, submissão, execução, depuração de software. Então, a gente vê que a parte do sistema operacional teve, então, uma evolução, né? Até chegar no que a gente tem hoje, o Windows, o Windows 10, o Windows XP, que nós vamos aprender, até chegar a todos esses Windows, o sistema operacional passou por várias evoluções. E é isso que a gente vai estar aprendendo. Então, o primeiro sistema operacional foi o monitor, em 1953. Primeiro sistema operacional. E depois a gente teve o SOS e o FMS, que é usados nas máquinas IBM. Atlas implementou o esquema de paginação e hierarquia entre a memória principal e secundária. Nós vamos estar aprendendo sobre a memória principal e secundária também. E 1960 chegou a vez dos circuitos integrados, que eles vão realizar diferentes funções como temporizador, controlador e outros, que são esses circuitos integrados, que vão permitir a adesão de sistemas computadorizados pelas empresas. O primeiro motivo foi o quê? A diminuição dos equipamentos e a segunda, a redução de custos. Então, sempre que vai estar evoluindo um sistema operacional, a gente vê a questão de redução de custo e diminuição de equipamentos também. Antigamente, os equipamentos eram grandes e, com isso, foram diminuindo. Essa década, ela vai proporcionar avanços nos sistemas, técnicas de programação, multiprocessadores, vários processadores ali trabalhando, né? O time share, que seria o tempo compartilhado, acesso simultâneo a várias tarefas, memória virtual, que vai vir para facilitar aí a memória. No caso de uma memória estar muito sobrecarregada, ela passa para uma memória virtual.
pois os softwares eles vão precisar acompanhar essas evoluções, tornando-se assim acessível e amigáveis aos usuários. Então a ideia é sempre evoluindo. A partir do momento que a gente tem evolução, a gente vai vendo novas funcionalidades no nosso sistema operacional. Em 1960, MCP foi o computador B5000 com sistema de microprocessamento. Então foi mais um sistema lançado, mais um sistema operacional. Depois a gente teve o System 360 em 1964, que também foi lançado pela IBM. Era compatível com máquinas de tamanhos e configurações diferentes. Depois a gente teve a parte do OS 360, lançado pela IBM também, e oferecia tempo de resposta menor para os nossos usuários. E o CTSS, um dos primeiros sistemas operacionais com tempo de processamento compartilhado. Aí ele está compartilhando a parte de processamento. Depois a gente teve a criação em 1965 do Multics, que depois virou o Unix, desenvolvido para os computadores GE modelo 645, e o PDP, computador de baixo custo e pequeno porte. Então a gente percebe aqui a evolução dos computadores, né? A evolução dos sistemas operacionais. E para que os sistemas operacionais evoluam, o hardware, a parte de software, que seria o hardware, o nosso computador, e a parte de software seria a aplicação, precisam evoluir também. O PDP-11, que é a técnica de miniaturização, então teve essa técnica também. Da parte de VAX e VMS, computadores de 32 bits. Depois a gente teve a evolução para 64 e a gente vê até nos dias de hoje. CP/M foi o SO, que é o sistema operacional dos primeiros microcomputadores. Então a gente teve essa evolução também. Memória secundária, a gente vai ver também que teve uma memória secundária evolução. E paralelamente às evolução, também a gente teve os mecanismos de processamento de informações que também foram aprimorados. Em 1971, a Intel ela vai lançar o seu primeiro microprocessador, que é o Intel 4004. E 3 anos depois, o 8080. E outra empresa, que é a Zilog, também lança o Z80. Então aqui a gente vê as evoluções, né, na parte de sistemas operacionais, parte de microprocessador. O microprocessador, ele é chamado de processador, ele é um circuito integrado que vai realizar as funções de cálculo, tomadas de decisões de um computador. Ele que vai ser responsável pela execução de cálculos, aceleração, endereçamento e decisões lógicas do nosso computador. Essa foi uma década muito importante que Steve Jobs e Steve envolveram a Apple II de 8 bits e a empresa Microsoft foi fundada. E também iniciou a popularização de rede de computadores nas empresas da internet. Então aqui a gente vê o avanço aí da nossa internet, lá em 1908. Em 1970. Tivemos a Microsoft LAN Manager, então foi um sistema operacional para gerenciamento de rede de computadores. O Plurix, utilizado no computador Pegasus do NCE, e Tropics, também evolução para multiusuário e multitarefa.
Depois a gente teve a evolução do DOS, em 1980, o Unix, que veio lá do Multics e transformou-se no Unix, programação compatível com o protocolo TCP/IP, que esses protocolos são protocolos de comunicação entre o computador e a rede. Microsoft Windows, então aqui a gente tem em 1980 a parte do Windows, que daí é uma interface gráfica melhor aí para os nossos usuários. O Mac OS, Novell, NetWare e OS 2, também com uma interface aí gráfica melhor aí para os nossos usuários. Muitos avanços, então, a gente percebe, tanto em hardware quanto em software, em rede de computadores que foram marcados em 1990. E o protocolo TCP/IP que tiveram que ser padronizados para acesso de rede em seu controle pudessem ser realizados e otimizados pelos sistemas operacionais. Outro fator também importante nessa época foi a arquitetura de redes, né, que permitiu o desenvolvimento de sistemas operacionais dedicados, que passam a controlar as demandas de integração com servidores na web, banco de dados e com servidores de correio eletrônico e administração. Nessa parte, gente, eu vou estar passando, né, para vocês um pouquinho mais rápido a ela, porque a gente vê a evolução do computador. Então, em 1960, 1970, 1980, 1990, assim por diante. Mas para vocês também terem o conhecimento de como que foi a evolução dos computadores. A década de 2000 é um marco em desenvolvimento de software e de telecomunicações, e o seu crescimento junto à seção de notebooks, netbooks e os celulares aí, que a gente somos aí até viciados nesses celulares, né? Com esse desenvolvimento, a evolução da internet e suas inúmeras possibilidades de realização de transações comerciais disparou com o sistema de busca, como a Google, e ainda consolidação das redes sociais. Nas redes sociais a gente tem aí o Facebook, né, o Instagram, que hoje a gente utiliza muito. Então a gente vê essa grande evolução dos sistemas de aplicações, hardware e softwares. Em 2010 passou a ser computação em nuvem. Houve uma vasta popularização de equipamentos celulares, então a gente vê essa crescente aí na parte de computação em nuvens, que a gente vai colocar o servidor nas nuvens, e também essa vasta popularização aí de celulares no mercado. E em 2010 a gente já vê a parte do Android e do iOS, né? A parte do Android aí para os nossos celulares, funcionando aí Bluetooth, 3G, 4G, enfim. Então, nessa aula, a gente acompanha a evolução e agora a gente vai ver sobre sistemas monoprogramáveis e multiprogramáveis. Em 1960 e 1970, com o uso dos primeiros computadores que foram utilizados pelos governos, faculdades e algumas empresas aí, a gente, seguidos, né, dos computadores pessoais, a gente utilizou o sistema monotarefa. O que é isso? Esses computadores eram desenvolvidos para executar apenas um tipo de tarefa, com todos os recursos da máquina dedicados a esse processamento. Então a gente vê que no sistema monoprogramável, ele executava uma única tarefa. E a gente tem a evolução dos tipos de sistema operacional, que daí se deu monotarefa ou monoprogramável, multiprogramável e multiprocessador. Nós vamos aprender cada um deles na teleaula de hoje. O sistema monoprogramável, ou a gente pode chamar também de monotarefa, ele utiliza todos os recursos da máquina para que possam, né, processar uma única tarefa. Essa característica fazia com que o processador ele ficasse ocioso, por exemplo, se o usuário estivesse realizando uma simples tarefa de digitar um dado
Então ele ficava só ali ocioso esperando essa digitação e não utilizava todos os recursos de memória se o programa não ocupasse todo o espaço existente. Então a gente vê que nesses sistemas a gente tem como exemplo o MS-DOS, né, que é um sistema monoprogramável que executa uma única função por vez. Por não haver a preocupação de compartilhar os dispositivos de entrada e saída, eles ficavam também dedicados a um único usuário. O segundo marco da evolução foi, então, os multiprogramáveis, que passou a ser gerenciado de processamento, memória e compartilhamento de recursos. Esses sistemas também foram classificados em monousuário e multiusuário. A gente pode dizer monoprogramável ou multitarefa. Os sistemas multiprogramáveis monousuário, eles eram utilizados apenas um usuário, o que permitia que ele realizasse várias tarefas ao mesmo tempo, como editar um texto, usar a internet e imprimir um documento, né? Os computadores pessoais e ainda as estações de trabalho. Então a gente vê aqui que é uma única pessoa utilizando o computador. Já no multiusuário, são várias pessoas que vão estar ali utilizando o computador. Eles vão, então, requerer compartilhamento de recursos, como os dispositivos de entrada e saída. Então, a gente vê no dispositivo de saída uma impressora, a gente compartilhando essa impressora. O multiprogramável, eles são classificados em 3 tipos: sistemas batch, tempo compartilhado e tempo real. O sistema batch eram recomendados, pois utilizavam o processador de forma otimizada e aproveitavam todo o seu potencial, mas o tempo de resposta era maior, justamente porque depende do tamanho do arquivo a processar ou da quantidade de tarefa que ele tinha que realizar. E atualmente não há necessidade desse tipo de processamento, né? Já os sistemas de tempo compartilhado, eles vão dividir o processamento das tarefas por fatia de tempo. Então, assim, se uma delas não for suficiente para o processo que ele seja concluído, o próprio sistema operacional ele vai interromper essa execução e o processo vai aguardar a alocação de uma outra fatia de tempo, que vai ser capaz de processar aquela tarefa sem interrupções. E o usuário pode interagir com o sistema através, então, de comandos. Aqui a gente fala, então, de tarefa por fatia de tempo. E o multiprogramáveis em tempo real, eles diferem dos de tempo compartilhado quanto ao tempo requerido para o seu processamento. Nesse tipo de sistema, o processador é utilizado pelo tempo necessário à execução do programa e não há o conceito de fatia de tempo como nos sistemas de compartilhado, né, de tempo compartilhado. Então, nesse bloco, a gente então aprende sobre monoprogramáveis e multiprogramáveis. Vamos para uma situação, problema, algo na prática para a gente aprender como é que a gente pode colocar isso tudo na prática. Compreenda as principais evoluções do MS-DOS. Então, a gente comentou que o MS-DOS foi o quê? O primeiro sistema lá, né, que existia, sem linhas de códigos, mais utilizados na década de 1980 e que até existe nos dias de hoje. Permanece com base nos sistemas operacionais no Windows da Microsoft aí. A gente vai estar, então, conhecendo alguma das funcionalidades desse sistema operacional e compreendendo as ações que eles efetuam
no nosso sistema operacional. Um minutinho, então, para a gente pensar aí e compreender sobre a funcionalidade do MS-DOS. Então, o MS-DOS, ele é o quê? Um sistema operacional em disco da Microsoft. É um nome genérico do sistema operacional que é licenciado pela Microsoft e ele vai usar vários microcomputadores de diferentes fabricantes. Ele vem para uso em vários microcomputadores. Ele também é presente na maioria dos computadores de 1981 e o surgimento aí do Windows 95. Então, ele também está presente no Windows 95. Alguns comandos internos que a gente pode, então, estar utilizando no MS-DOS. Então, quando a gente digita lá nele cd, que é o comando, ou cd, que é o comando para acessar diretórios, pastas e arquivos. Então, ali eu busco o comando para eu estar acessando os diretórios, as pastas e os arquivos. Quando eu digito dir, ele vai listar todos os arquivos de um diretório. Então, aqui a gente vê alguns comandos que, ao executar no MS-DOS, ele vai estar apresentando para a gente essas descrições ou essas funcionalidades. O PET vai definir, então, a sequência, o caminho de comandos. E o type exibe o conteúdo de um arquivo texto. Então, quando a gente quer buscar ali um arquivo texto, a gente digita type. A parte do del, que vai ser um comando para excluir algum arquivo, então eu coloco lá del e coloco algum arquivo que eu quero excluir, ele vai excluir, né, aquele arquivo. Rem, renomear arquivos. Então, eu vou listar para vocês vários comandos que a gente pode estar executando aí no MS-DOS. O MD, que vai criar um novo diretório. O RD, que vai remove arquivo de um diretório. CLS, vai limpar a tela. Então, se a gente precisar fazer uma limpeza ali, limpar a tela, ele vai fazer essa limpeza. O date exibe e define a data. O attrib exibe e vai definir a propriedade de arquivos. Backup vai estar criando cópias de segurança. O format vai formatar um diretório. Restore vai restaurar arquivos. Então, a gente lista vários comandos no MS-DOS que ficam mais fáceis para a gente quando a gente quer usar esse sistema. A gente vai tô listando todos eles para vocês entenderem como é que funciona o MS-DOS. O Fast Open vai reduzir o tempo de abertura de arquivos. O FDisk permite configurar um disco rígido. O Join vai configurar um disco rígido usado no DOS. O Xcopy vai copiar arquivos, diretórios e pastas. O Label vai permitir criar, alterar e excluir um nome. E o Mode, ele vai definir a quantidade de caracteres aí por linha, né? Então, gente, a gente aprendeu sobre o MS-DOS.
Agora a gente chega no momento da nossa interação. É nesse momento que eu vou estar interagindo, né? Vamos estar interagindo com você, aluno, e vamos estar entendendo se você conseguiu compreender o nosso conteúdo até agora. Vamos para a interação. Então eu quero lançar aqui para vocês o que é um sistema operacional. Vocês entenderam o que é um sistema operacional? Eu vou dar alguns minutinhos então para vocês pesquisarem sobre o sistema operacional ou até mesmo aquilo mesmo que eu falei, e eu aguardo as contribuições de vocês para a gente estar mostrando aqui para você. Obrigada. Obrigada pelas contribuições. Tivemos uma resposta aqui e vou estar falando para vocês. Então, o sistema operacional é um programa ou um conjunto de programas cuja função é gerenciar os recursos dos sistemas, fornecendo uma interface entre o computador e o usuário. É isso mesmo, essa interface entre o usuário e o computador. O sistema operacional, então, ele vem para facilitar essa interface entre hardware e o nosso usuário, na aplicação. Vamos para o quadro para nosso próximo conceito. Tipo de sistema operacional multiprocessador. Os sistemas com multiprocessadores, eles vão utilizar duas ou mais unidades central de processamento, que vão trabalhar em conjunto. Isso significa que uma máquina pode executar vários programas simultaneamente e o seu processamento pode ser dividido entre os processos. Então, aqui no sistema multiprocessador, a gente vai ver vários programas que podem ser executados ao mesmo tempo e dois ou mais processadores vão estar interligados. Esse sistema, ele foi criado, então, e ele é utilizado mais para o desenvolvimento aeroespacial. Aqui a gente vê o desenvolvimento científico, para processamento de imagens também.
Então, o multiprocessador, ele veio então para agregar nessa parte de processamento de imagem e na parte de aeroespacial. A parte científica veio para ajudar nessa parte científica. Os sistemas com multiprocessadores, ele vai apresentar algumas vantagens. No caso de escalabilidade, termo utilizado para definir a capacidade de ampliar o potencial de processamento de dados pelo computador, através de vários processadores. Então, aqui é escalar mesmo, escalar tarefa. Então, por exemplo, quando eu clico no mouse e também mexo no teclado, vai escalar, ele vai criar essa escalabilidade, qual vai ser o primeiro para estar entrando ali na aplicação. Disponibilidade, que é referente à possibilidade de manter o processo em execução, mesmo em caso de falhas, né? Então, mesmo em caso de falhas, ele vai ter essa possibilidade de manter processos em execução. Balanceamento de carga, isso vai se dar pela capacidade de distribuição de processamento de acordo com os processadores disponíveis. E o balanceamento de carga, ele vai melhorar o quê? O desempenho da máquina. Então, nesse balanceamento de carga, ele vem para melhorar o desempenho da nossa máquina. Uma das característica do sistema operacional, ele vai trabalhar com multiprocessadores, ou seja, é o modo como vai acontecer a comunicação entre a unidade central de processamento. Então, é essa característica, esse trabalho que ele vem para ajudar nessa unidade central de processamento. Eles são considerados o nível de compartilhamento de recursos de memória e os dispositivos de entrada e saídas. Os sistemas multiprogramáveis, multiprocessador, eles vão trabalhar com fortemente acoplado e fracamente acoplado. Então, nós vamos ao quadro para entender o que é fortemente e o que é fracamente acoplado. Fortemente acoplado, há vários processadores compartilhando o quê? Uma única memória física, e os seus dispositivos de entrada e saída vão ser gerenciados por um único sistema operacional e vai ser conhecido como multiprocessadores, ou seja, vários processadores sendo executados. A gente tem o exemplo então do Unix e do Windows. No sistema fortemente acoplado, a gente tem duas características. Ele é um SMP, que é um sistema multiprocessamento simétrico, e NUMA, que é acesso não uniforme à memória, e ele vai ser assimétrico. Então, o que é um SMP? É um processo que leva o mesmo tempo de acesso à memória principal pelos processadores. Então, é nesse processo que ele vai levar o mesmo tempo de acesso à memória principal pelos processadores. E na parte do acesso não uniforme à memória, ele trabalha com o conceito de conjunto de processos que vão compartilhar processadores e memória principal, sendo o tempo de execução de acordo com cada conjunto. Então, aqui a gente vê que o tempo de execução, ele vai ser o quê? De acordo com cada conjunto. E daí a gente entra no fracamente acoplado, que ele vai possuir, então, 2 ou mais sistemas interconectados em rede, sendo que cada sistema ele vai operar de forma independente e com o seu próprio sistema operacional e gerenciamento de recursos de processamento
de memória e dispositivo. Então, no fracamente acoplado, ele vai possuir esses 2 ou mais sistemas que vão estar interconectados com a rede, né? De forma aí independente com o seu próprio sistema operacional, e vai ter esse gerenciamento aí de recursos, processamento, memória e os dispositivos. E cada sistema ele vai ter o quê? Um processador, e são chamados de multicomputadores aí. Então, cada um pode ter mais de um processador trabalhando ali nos multicomputadores. O sistema fracamente acoplado, ele era bastante utilizado na década de 80, quando várias máquinas poderiam estar interligadas por uma linha de comunicação serial dedicada. Então, vários computadores ali ligados a uma linha de comunicação serial ou por uma linha telefônica pública, né? Então, quando eles, lá na década de 80, que existia essa linha de comunicação, eles eram utilizados o sistema fracamente acoplado. Também tem dois tipos de sistemas fracamente acoplado, que são os sistemas operacionais de rede, que é o SOR, que vai permitir um servidor que compartilhe recursos com outros computadores, servidores e dispositivos de entrada e saída. Os sistemas distribuídos, que vai o quê? Tratar os sistemas computacionais que são interligados como se fossem em um único sistema. Então, a gente aprendeu sobre os tipos de sistemas operacionais, os monoprogramáveis, que vão utilizar uma única tarefa de uma única vez, os multiprogramáveis, né, que são várias tarefas ao mesmo tempo. Então, a gente tem lá a janela do Windows aberta, outra janela do Windows Explorer está aberta, a Internet Explorer, a gente pode abrir várias janelas ao mesmo tempo, são multiprogramáveis, e multiprocessador, que daí vão vir nessa parte mais científica, aeroespacial, no processamento de imagens. Vamos ao quadro. E aqui a gente vai ver sobre os sistemas operacionais, o Windows e o Unix, que veio então com bastante força. O Windows, né, a gente utiliza até hoje. A Microsoft é uma das empresas que mais vendem o Windows no Brasil. Então a gente vai, e no mundo também, a gente vai entender essa evolução do Windows e também do Unix. Sem um sistema operacional, um computador dispositivo móvel, ele é inútil. Não teríamos a plataforma que carrega os programas para escrever uma carta, a gente escutar uma música, navegar aí na internet ou enviar e-mail, né, para quem a gente aí desejar enviar esse e-mail. Então, a evolução de dois grandes sistemas operacionais foi o Unix, né, e o Windows. O MS Windows, ele possui mais de 40 milhões de linhas de código escrita em sua máquina, né, e na linguagem C, porém com alguns módulos desenvolvidos em C++ ou Assembly. É estruturado combinando modelo de camadas e modelo cliente-servidor. Embora ele não seja ali totalmente orientado a objeto, ele representa seus recursos internos como objetos. Então, agora a gente vai entender como é que veio essa evolução do Windows. Como que foi lá desde o primeiro Windows que veio até o Windows que a gente utiliza atualmente. Em 1981, então a gente teve o MS-DOS, que ele possuía 16 bits, ele era monoprogramáveis ou monousuário. Depois, em 1985, o MS Windows, que já veio com uma interface gráfica. Em 1988, o Windows NT, que é um projeto conduzido por David. Em 1990, o Windows 3.0, que teve uma interface incorporada ao MS-DOS. Em 1993, o Windows NT Desktop, que daí já possuía, daqui a gente sai
16 para 32 bits, multitarefa, multithread e uma memória virtual. O Windows 95, que incorporou o menu iniciar e a barra de tarefas, e o Windows 98, que foi uma interligação com a internet, aí com a FAT32, que também a gente vai ver. Então, são muitas evoluções que a gente teve. E a gente começa no Windows 1.0 até os dias de hoje. O Windows 1.0, ele foi lançado em 1985. Foi o primeiro a fornecer uma imagem gráfica e era chamado de gerenciador de tarefas. Se a gente observar a imagem, a gente acha até meio estranho, né? Porque olha só como é que era a interface desse Windows em 1985. Depois a gente teve o Windows 2.0. Olha a interface dele aí também melhorando, né? Então, nessa época foi em 1987. A Apple, ela alega que a Microsoft havia copiado o seu sistema. Então, ele fala que esse sistema é parecido com o sistema da Apple. O Windows 3.0, ele chegou em 1990. Não está muito longe, né? A gente já está chegando aí na minha idade. Com uma interface, então, reformulada, suporte a drives de CD e placa de som também, que teve no Windows 3.0. O Windows 95, que chegou em 1995, introduziu o Windows Explorer e a barra de tarefa aqui, ó. A gente vê que a gente tem o iniciar aqui e as barras, daí a gente consegue ver as barras, né, de tarefa. Importante também notar a Internet Explorer. Então, a gente tem aqui a Internet Explorer, mas a internet, ela não vinha instalado e era possível adquirir num pacote Plus aí. Em Windows 98, então ele chegou em 1998, né? Ele já tem suporte a dispositivo USB e também ele já vinha com a interface instalada da Internet Explorer. Então ele não precisava aí de um pacote Plus, né, para vir com a Internet Explorer instalado nele. O Windows ME, que é Millennium Edition, né? Ele foi um fiasco para a empresa, porque um ano depois ele foi substituído pelo Windows XP. E o Windows XP, na época, foi um dos mais conhecidos. Mas daí depois a empresa ela descontinuou o suporte técnico a essa versão. E daí quando a gente descontinua um suporte técnico, a gente tem que fazer atualizações para outros tipos de versões que o sistema que a Microsoft, enfim, vai estar nos disponibilizando. O Windows Vista, ele foi lançado em 2007, ele teve um visual refinado, né? A gente vê aí em 3D, mas ele não decolou porque ele teve inúmeros atrasos e também teve problemas técnicos nele, então ele não deu muito certo aí no mercado. O Windows 8, que ele foi lançado em 2012, tirou o menu iniciar e ele colocou esses live tiles aqui, que são blocos dinâmicos, que a gente chama, quadrados, né, vivos aí. Então, a gente vê aí, no caso, uma mensagem chegando, Internet Explorer, e continham programas e auxiliavam informações em tempo real. Nessa época, foi feita essa tela sensível ao toque, né, só que daí o usuário ele já estava acostumado ali a usar mouse, teclado, então também não se adequou muito esse Windows 8. E o Windows 10, que é o sistema do futuro, né? O nosso sistema aí, que ele vai criar uma rotina de atualizações, distribuições. Essa versão ganha, né, sempre novidades aí semestralmente.
e ela é a mais robusta, né? Robusta aí da parte do Windows. Então, a gente viu essa parte dos sistemas operacionais da parte do Windows, né? Essa evolução desde lá do começo, de 1990 até os dias de hoje, como que foi essa evolução do Windows até chegar aí nessa interface bonita que a gente tem no Windows 10. Então, em 2000, a gente teve o Windows 2000, que foi o acréscimo de função, de plug and play. O XP, que foi sistema disponível em 25 idiomas, foi o mais estável e intuitivo. O Windows Server, suporte a processador de 32 e 64 bits. O Windows Vista, que a gente teve destaque em sistema de segurança. O Windows 7, rede sem fio em função do aumento aí de vendas de notebook. Então, a gente teve aí essa liberação do Windows 7. O Windows 8, integração com dispositivos móveis. Então, a gente vê aqui a parte de dispositivos dessa integração. E o Windows 10, o nosso navegador aí, novo navegador de internet aí que a gente teve no lançamento do Windows 10. E a gente entra na parte do Unix, né? Do sistema operacional Unix, que foi um serviço de computação e informação uniplexada. Foi inicialmente desenvolvido em Assembly para um microcomputador PDP-7 da Digital. Torna, né, mais fácil de ser portado para outras plataformas. E Thomson desenvolveu uma linguagem de alto nível chamada B e reescreveu o código do sistema nessa nova linguagem. Então, em função dessas limitações, ele desenvolveu depois, ele migrou, né, da linguagem B para a linguagem C. E o Unix seria reescrito e portado para um mini computador PDP-11 em 1973. Então, a gente vê o sistema operacional Unix. Um processo Unix, ele é formado por duas estruturas de dados, a estrutura do processo, que é a área do usuário, né, parte do usuário, e a estrutura do processo, ele contém o seu texto de software, que deve ficar sempre residente na memória principal, enquanto que a área do usuário pode ser retirada da memória, e sendo necessário apenas o processo que está sendo executado ali. Então, o Unix ele veio para melhorar, para ajudar aí nessa parte de estrutura de processo. Os processos existentes no sistema, eles vão ser organizados em um vetor, chamado de tabela de processo, onde cada elemento vai representar uma estrutura do processo. E o tamanho desse vetor, ele é predefinido e limita o número máximo de processos no sistema. E a estrutura do processo, por sua vez, vai possuir um ponteiro aí para a área do usuário. E na imagem a seguir, a gente apresenta aí essa evolução, né, do sistema operacional Unix. Então, a gente tem lá desde 1969, 1971, 1976, até aí 1993, quando a gente tem as evoluções do sistema operacional Unix. Então, a gente vê como é que foi importante todas essas evoluções para o nosso dia a dia, né? Tanto a parte de monoprogramáveis, multiprogramáveis, multiprocessador, a parte que veio do Windows, o Unix, né? Que também veio aí para nos ajudar na parte de evolução, a parte de microprocessadores, né? Sistemas BET, que é sistemas em lote, como fica mais fácil isso de gerenciamento. E agora a gente vai dar continuidade no estudo de sistemas operacionais. O desenvolvimento do sistema operacional está diretamente ligado
ao desenvolvimento dos computadores. Então, conforme vai evoluindo os computadores, também vai evoluindo a parte de sistema operacional, também vai evoluindo o hardware, o microprocessador, né, a memória, vai aumentando. Então, a gente vê essa evolução aí na parte de toda a parte de aplicação, software e hardware. Então, a gente vê o que? Em 1642, a gente tem aí a primeira máquina de somar, né? Depois a gente vê em 1673 o acumulador, somar e multiplicar. Então, de somar, a gente já passou para multiplicar. 1820, a gente já teve a adição, subtração, multiplicação e a divisão. E em 1833, a máquina analítica, que foi criada para executar qualquer operação. Então, ela fazia já adição, subtração, multiplicação e divisão aí. Então, qualquer multiplicação. Em 1854, a gente tem a criação da lógica booleana, né? 1890, mecanismo com cartões. 1896, a empresa Tableau Machine Company foi criada, né? Em 1924, também teve essa alteração da empresa para a IBM. E 1930, várias iniciativas para criar a máquina de calcular. E em 36, processamento de símbolos. A gente vê, então, como que foi essa evolução aí das máquinas. Depois a gente vê as memórias, que vão ser essenciais, né, para o nosso funcionamento do sistema operacional. A gente tem a memória principal, que é acesso pelo endereço, que é registrado pela memória de registro, que a unidade de controle saberá onde alocar os dados. Então, é nessa memória que vai estar as nossas informações, a unidade de controle, né, que vai estar alocando ali os dados. Depois a gente teve a memória cachê, que ela vai minimizar a diferença entre a velocidade do processador e a leitura dos dados da memória principal. Memória secundária é uma memória não volátil e vai armazenar programas e dados a um custo baixo de processamento e alta capacidade de armazenamento. Então, a gente vê a evolução aí, né, as memórias, como elas são essenciais para funcionar aí o sistema operacional. Como os computadores interpretam apenas informações binárias, que é o 0 e o 1, então a gente precisa saber quantificar essa possibilidade de processamento de registro. E cada processo vai receber um número que equivale àquele registro, que vai funcionar como se fosse um índice, que tem por sua função mostrar o que se procura e onde. E a esse índice a gente vai dar o nome de handle. Então, no handle, a gente vê essa questão de cada processo vai receber um número que vai ser aquele registro que vai funcionar como um índice ali na função, para mostrar onde a gente está procurando e onde a gente está procurando. A gente teve o bit aí, a evolução de bit 16, 32 e 64, que vai referenciar as quantidades de endereço que o processador consegue registrar as informações. Esses processadores também tiveram que evoluir, passaram de 16 bits da capacidade de processamento de registro na ordem de 65 mil endereços que poderiam acessar mais rapidamente para realizar a execução dele. Então, a gente vê essa evolução, que os processadores eles também tiveram que fazer essa evolução na parte de 16 bits aí. Sendo que eles foram para 32 bits, então a gente está falando aí de 232 endereços para guardar informações, para processar de forma mais rápida. E da mesma forma, se for 64, que daí a gente tem a possibilidade aí de guardar 264 bits de endereços de registro. Então, a gente vê toda essa evolução, né, na parte de sistemas operacionais, memória, como elas são importantes para o nosso funcionamento do sistema operacional.
Vale ainda trazer os conceitos relacionados à evolução do modo de processamento dos registros de um computador. Então, a visão do processamento de uma tarefa, em todos os recursos da máquina ficam dedicados à execução de uma determinada sequência de instruções ou tarefas. Então, a gente vê a visão de um processamento de tarefa, né, que todos os recursos da máquina eles vão ficar dedicados ali à execução de uma determinada sequência ou uma tarefa aí. O conceito de processamento mudou quando se tornou possível compartilhar recursos de processador e memória de forma concorrente e simultânea para executar o chamado processo. Então, quando a gente tem aí a parte de executar simultaneamente, né? A gente chama esse de processo. Então, quando um programa vai para a memória, ele vira um processo. E o processo, ele é criado e tem pelo menos um thread. Então, foi necessário estabelecer um mecanismo de controle de estados de processo, que vai receber o nome de thread. Então, cada thread aí, né, vai receber esse mecanismo de controle e vai estar gerenciando aí os estados dos processos. E agora a gente entra também na parte de sistema de arquivos, que a gente tem para o Windows, né, o CDFS, que vai suportar formatos em CD e DVD, o DF, que vai suportar CD e DVD, e o FAT, né, que é o sistema de arquivo que funciona com base em uma espécie de tabela, que vai indicar aí onde estão os dados de cada arquivo. Então, nesse parte aí, a gente tem o FAT 32 e o FAT 16, né, a gente teve essas evoluções. Então, na parte de FAT. E o NFTS, que é quando surgiu aí o surgimento do Windows NT, né, que ele utiliza esquema de organização de arquivos em estrutura de dados, conhecido como árvore B. Essa árvore, então, ela vai indexar dados de sistemas de arquivos e também vai oferecer aí uma maior segurança. E depois a gente vai, então, agora aprender o sistema de arquivos na parte do Unix. No Unix não há uma definição de um tipo de sistema de arquivo especificamente, porque esse vai trabalhar de forma hierárquica nos diretórios. Então, o que significa isso? Que é possível criar vários diretórios e arquivos que estão distribuídos entre as máquinas e vão compartilhar recursos remotamente, o que vai tornar viável uma implementação de sistema de arquivos que suporta o trabalho, então, aí remoto. E a gente tem alguns sistemas de arquivos remotos, que são o NFS, que é a solução de compartilhamento de arquivos, o RFS, compartilhamento remoto em uma rede, aqui a gente vai ter um compartilhamento remoto, e o AFS, que é o sistema de arquivo por endereço. A gente vai ter aí a parte de endereço. Então, a gente termina a nossa parte de conceito e daí a gente vai para mais um infográfico para entender como é que funciona isso na prática. Os clusters de banco de dados em que há vários servidores interligados, então aqui a gente fala em servidores interligados por uma rede de alto desempenho, não importando quais os hosts ou servidores que estão cadastrados, e sim que eles vão compartilhar os recursos de processamento e vão trazer a resposta solicitada pelo usuário. A gente tem um exemplo aqui, né, mencionado nesse texto. Pensando nisso, qual é o tipo de sistema que está sendo executado para esse tipo de operação? Então, vou dar uns minutinhos para a gente pensar aí qual vai ser o tipo de sistema operacional que vai estar sendo executado neste momento.
a gente vai aprender qual é o tipo de sistema que então vai estar naquela descrição dos clusters. O tipo de sistema operacional é o multiprocessador fracamente acoplado. Então, o que é isso, né? Eles vão caracterizar por possuir 2 ou mais sistemas computacionais conectados através de linhas de comunicação. E, em função dessas características, os sistemas fracamente acoplados também são conhecidos como multicomputadores. Então, a gente vê que nesse tipo de situação-problema, a gente vai ter um sistema operacional multiprocessador que ele é fracamente acoplado. Quando a gente tem essa ligação aí através de linhas de comunicação, né, entre a parte do banco de dados, né, que há vários servidores ali interligados em uma rede de alto desempenho. Então agora a gente vai para a nossa segunda interação. É nesse momento que eu peço a colaboração de vocês para interagir com a gente, né? Passando as respostas para o nosso tutor, para a gente interagir, para a gente ter esse acompanhamento de vocês estão entendendo sobre os sistemas operacionais, a evolução, sobre a questão da memória, microprocessador. Vamos para o quadro para a gente ver a nossa segunda interação. As memórias, então, são essenciais para o bom funcionamento de um sistema operacional, né? A gente viu que elas fazem parte de um funcionamento, um ótimo funcionamento aí de um sistema operacional. Então, a gente vai pesquisar aí sobre memória principal, memória cache e memória secundária. Eu aguardo, então, as contribuições de vocês. Um minutinho, então, para vocês fazerem essas contribuições. Ótimo, a gente teve aí algumas interações. Então, vou estar lendo uma interação para vocês, tá? Que é lá do Polo de Palmas. Memória principal, memória RAM, e memória cache, memória de acesso antes da RAM, e memórias secundárias, que são HD, SSD, pendrives. Ótimo, muito obrigada pela contribuição. Vamos ao quadro, então, para entender sobre essas memórias. Então, a gente viu aqui que a memória principal é acesso pelo endereço que é registrado pela memória de registro e a unidade de controle saberá onde alocar os dados. Aqui, tudo que está sendo executado fica na memória principal, né? E na memória cache, que ela vai armazenar as principais informações. Ele utilizado para minimizar a diferença entre a velocidade do processador e a leitura dos dados da memória principal. Então, aqui a gente
ela vai armazenar as principais informações. Então, imagina comigo assim, quando você abre o Word, você dá um clique nele, né, ele demora lá 4 segundos para abrir. Quando você fecha ele e abre ele novamente, é essa memória que vai estar armazenando as principais informações. Aí ele já abre mais rapidamente, ele abre ali em 2 segundos. A gente percebe essa agilidade, porque é a memória que vai estar fazendo esse armazenamento dessas informações principais. E na memória secundária, vamos